Boa noite. Boa noite, galera. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um Papos de Quarta. Nosso encontro semanal, né? Nosso rolê. Seria legal se esse... Tô viajando agora aqui. Seria legal se esse encontro de quarta-feira pudesse ser num bar, né? Tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar um chopp, um café, uma mesa gigante, e todo mundo trocando ideia, falando, interagindo. Seria bom. Vamos fazer de conta que é assim. Vamos fazer de conta que a gente está nesse lugar e vamos trocar ideia. Vamos deixar rolar solto o papo, a informalidade, que é a forma como eu gosto de tratar o meu trabalho, né? Lógico, sem deixar de lado a seriedade que os temas que a gente traz aqui merecem, né? Merecem ser tratados, mas leveza, né? Acredito realmente que nós somos uma grande família que vai se reconectando por laços frequenciais, conscienciais. A gente vai se reunindo, a gente vai se reaproximando uns dos outros por afinidade mesmo, né? Afinidade de frequência, ressonância de ideias, de consciência. E com certeza eu já caminhei bastante nessa trilha aqui para entender, para ter certeza de que não é de agora, né? Que a gente se conhece, não é de agora que a gente começou a caminhar junto. A gente vem caminhando há muitas e muitas eras e existências, e em algum momento dessa presente a gente se conecta porque temos trocas, porque temos crescimento mútuo, porque temos coisas a serem apreendidas. Sempre que existe um encontro de almas, né? De um grupo de almas, existe muita troca, eu tô, ao mesmo tempo que eu estou entregando, eu estou recebendo riquezas, conhecimentos, energias o tempo todo das pessoas que eu interajo, a família, né? Família cósmica. E isso é o rolê da vida, né, gente? Então, eu gosto desse termo família porque eu acho que representa isso mesmo. A família não é apenas aquela que nós temos o laço de sangue, né? De genético, e sim aquela afinidade das almas que já se encontraram em algum momento da caminhada, que hoje se reencontram para ancorar a sua parceria cósmica, trocar, resgatar, entregar alguma coisa, receber outra, e cada vez que uma interação dessas de membros de família de alma, de grupos de alma acontece, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai melhor lá na frente, por mais que essas trocas às vezes sejam difíceis, né? Eu não estou falando que elas sempre são gostosas, eu estou falando que elas sempre são ricas, elas sempre nos levam a um patamar de consciência superior, principalmente quando a gente não se coloca na posição da vítima, né? Principalmente quando a gente se coloca como um caminhante proativo, atento, sai do papel de vítima e assume o papel de protagonista, e até as relações mais difíceis, mais desafiadoras, com pessoas desafiadoras, vão ser aquelas que a gente pode até brigar, não? Isso é da vida também, mas a gente não vai ficar naquele lugar da vítima, porque se a gente ficar lá, a gente não aprende a lição que aquela relação nos trouxe, né? Então a gente tem que sair de lá, olhar para aquilo que aconteceu, entender a minha parte dentro daquele processo, dentro daquela o porquê que aconteceu aquilo, porquê que eu estava envolvido naquela trama, e quais as lições que aquela trama ou aquele acontecimento vieram me trazer, para que eu realmente entenda a lição. Porque se eu ficar na ação, no papel da vítima, o que vai acontecer de novo? O que a vida vai me trazer de novo? Outro acontecimento similar. E assim né? Então a gente precisa ter essa consciência, essa maturidade espiritual para saber que sim, nós somos uma grande família cósmica, mas aquela pessoa que te feriu, entre aspas, né? Ou que a relação com ela ou com aquele grupo de pessoas teve um problema, você te trouxe dor, te trouxe desconforto, também você pode nunca mais ver essas pessoas, isso não é um problema.
mas você tem que entender que sim, elas fazem parte dessa grande teia cósmica, essa família, que vieram para te ensinar coisas mesmo através da dor. Isso é maturidade, isso não é nem inteligência. Eu vou falar e falo muito de inteligência espiritual aqui no meu canal, no meu perfil, mas isso não é nem isso é inteligência espiritual também, né? Mas isso vai além da inteligência. Isso vai para a maturidade espiritual. Uma criança, ela pode ser já inteligente espiritualmente, porque ela já traz isso de berço. E ela pode ser madura espiritualmente também, mas ela vai passar pelos primeiros anos da vida dela por uma imaturidade que é da emoção, que é da personalidade, né? E aí quando ela cresce, ela desenvolve, ela vai assumir uma maturidade por conta de já ter caminhado bastante naquela vida. Então isso é maturidade espiritual. Bom, enrolei aqui durante 6 minutos. Não esqueçam de mandar aviãozinho para o povo. Quem já é do rolê aqui, já está sempre no no Papos de Quarta, já me acompanha há mais tempo. Gratidão por estar aqui de novo. Quem está me conhecendo agora, meu nome é Fernando Machado, palestrante, escritor, terapeuta, e meu propósito aqui é sempre compartilhar conteúdos, cursos, livros, palestras, insights que levam à expansão do campo eletromagnético, em outras palavras, expansão da consciência, proteção desse campo. A gente sabe que esse campo, já falei isso inúmeras vezes, esse campo é o que nos traz alegria, bem-estar, felicidade, vitalidade, fluxo de dinheiro, fluxo de trabalho, fluxo de relações. E quanto mais esse campo está expandido, mais disso a gente tem. Então, o meu trabalho aqui é levar ferramentas para expandir esse campo, para proteger esse campo contra energias não desejadas, né? Energias indesejadas que nos roubam tanto o nosso tônus eletromagnético e sabotam os nossos resultados. Então, o nosso rolê aqui sempre vai ser nesse pano de fundo da cura, da autocura, da expansão da consciência, expansão do campo e da proteção do campo. Expandir, elevar e se proteger sempre, estar atento sempre. Inclusive o nosso papo de hoje, né, vai ser sobre proteção energética e espiritual. Eu divulguei assim: por que você deveria aprender a se proteger energética e espiritualmente? Então, fica aí que nós vamos bater um papo legal, muito bacana a respeito disso. Manda para aquele amigo, amiga, parente, namorado, prima, crush que está precisando saber mais sobre isso, entender mais sobre isso. Traz esse povo para cá, que depois do nosso ancoramento do Pai Nosso em aramaico, a gente começa no papo aqui, ok? Então, quero pedir para vocês, quem nunca viu essa oração inicial que eu sempre faço, é o Pai Nosso no idioma original, no aramaico, né? Você pode fazer o mudra do Cristo, mão esquerda no peito, mão direita, o dedo polegar, indicador e médio voltados para o alto, ou você pode simplesmente repousar os braços sobre as pernas e ficar em estado receptivo para as palavras, para a energia, para a alta frequência dessas palavras, tá? Vou fazer o original em aramaico e vou fazer a tradução literal para o nosso português em seguida, ok? Abvum de Bashimaya, Netkad Shimach, Tei Malkutach, Nevoei Tsubiana Haikana, de Bashimaya Ach, Havlan Larmat Sum Kanan Yomana, Washboklan Hauben Wachtahem, Haikana Dafanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Mimbisha, Metode Lahe Malkuta, Wahaila Wateshbuchta, Lahalan Naumin. Amém. Respira profundamente, traz para aqui agora a presença do Cristo cósmico, o Cristo eterno, a luz, a grande esfera de luz amarelo-dourada, essa luz que cura, que esclarece, que harmoniza, que traz plenitude, que traz calma, serenidade, poder e humildade. Inspira, a cada inspiração conecta mais e mais com o Cristo, com essa energia fantástica, com o nosso grande mestre Yeshua, Ben Yosef. Tradução: ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo,
assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade, e a tudo em beleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, família linda. Agora sim, ancorados na energia do Mestre, vamos trocar nossa ideia. Se já mandaram o aviãozinho para os brothers e para as brothers, show. Se não mandaram, manda agora. Chama o povo para cá. Vamos lá, vamos trocar ideia. Vamos falar sobre proteção energética e espiritual. Por que você deveria aprender a se proteger energética e espiritualmente? É uma pergunta, né? O papo começa com uma pergunta. Por que, gente, que é tão importante a gente... Sempre foi, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano, sempre foi importante esses mecanismos de proteção, assim como os mecanismos de criação. Teve uma época, né, há um tempo atrás aí, ficou muito... Eu acho que o ponto onde esse tema ficou mais falado e mais famoso, a cocriação, agora eu abri um parênteses aqui, foi na época que veio aquele documentário O Segredo, que veio o filme, né? Até então ninguém falava sobre isso, mas a cocriação, ela sempre existiu também, e sempre, desde as gerações longínquas, né, tiveram pessoas, seres que aprenderam a arte da cocriação, aprenderam a arte da manifestação, que no universo alquímico se chama precipitação. Quem tem aí familiaridade com os termos da alquimia, cocriar dentro dessa linguagem alquímica é precipitar, né? Então sempre que você ouvir precipitar, precipitação, é disso que esse termo, é isso que esse termo se refere, tá? Precipitar é formar, manifestar ou cocriar, né? Isso sempre aconteceu, sempre teve, sempre houveram grupos específicos, poucos, geralmente elite, né? Que eram detentores dessas ferramentas de proteção, de blindar, de cocriação, de manifestação ou de precipitação. Dentro dessa esfera da proteção energética e espiritual não é diferente. Esse assunto não é, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Ok, isso é uma coisa. Mas isso é um assunto novo? Não. Desde que trocas energéticas acontecem, ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano, existem trocas energéticas entre dois seres, entre um ser e o meio que ele vive, entre um ser e os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, as suas subpersonalidades, as suas personas, que às vezes dividem um mesmo corpo, sempre que, desde sempre, aliás, essas trocas energéticas aconteceram. E se essas trocas sempre aconteceram, a importância desses mecanismos de proteção, ela não surgiu hoje, né? Sempre foi importante. Sempre existiram? Sim, sempre existiram. Lógico que de forma muito intuitiva nos mundos mais rudimentares, né? Isso não tem escritos para a gente se basear, mas eu fico imaginando assim, na idade nas eras, nos primórdios, né, da espécie humana, os homens de caverna, os homens da caverna, nas suas relações muito rudimentares, muito baseadas na violência, no instinto, né, porque a humanidade ainda dava os seus primeiros passos na escala evolutiva. Então, os instintos, os pensamentos, as ações eram extremamente densas, rudimentares, pesadas, animalescas, né? Porque estávamos recém iniciando o nosso processo como espécie pensante, espécie que evolui. Eu fico imaginando as trocas naquela época. Vocês acham que naquela época, além estou fazendo uma pergunta agora mesmo, tá?
Vocês acham que nessa época, nesse estágio da evolução da humanidade, ou seja, nas épocas iniciais, não era preciso aqueles seres se protegerem energeticamente? Eles só precisavam proteger as suas moradas, os seus alimentos que eles tinham acabado de caçar? Ou vocês acham que essas trocas energéticas já aconteciam e essas proteções eram necessárias? Eram necessárias. O simples fato de existirem dois seres ocupando uma mesma, eu não sei como é que chamava isso na época, não era tribo, porque eu estou falando de algo muito mais ainda muito mais rudimentar, né? Muito mais precoce, anterior. O simples fato de um homem, um grupo de homens ter caçado um animal gigantesco para alimentar a sua família, a sua prole, né? E existir um grupo de nômades na circunvizinhança já gerava uma energia do que ali, naquele grupo que tinha caçado? Medo. A energia de medo já era mais do que suficiente para sim as frequências que já eram baixas, a gente está falando de seres da pré-história, se tornar ainda mais baixa. Então, estou falando dando essa introdução aqui para dizer que proteção energética e espiritual, assim como a cocriação, ela é um papo antigo, não é coisa de agora, atual, de gente que curte papo esotérico, místico, de expansão de consciência. Sempre existiu, sempre vai existir. A diferença é que agora isso está se tornando cada vez mais consciente. As nossas avós, as nossas abuelitas, os nossos ancestrais, eles tinham as suas rezas, né? Quem que aprendeu aqui? Escreve para mim aí. Quem que aprendeu a oraçãozinha do anjo da guarda? Quem que deitava lá na cama, ouvia a mãe, ouvia o pai e fazia a oração do anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Guardador é protetor. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Né? Oração de proteção. A gente já fazia isso. Então assim, lá na infância, eu tenho 48 anos, então pelo menos 40 e tantos anos eu já escuto essa voz, essa oração, essa condução por parte dos pais, né? Mas os avós já faziam com os pais e essa coisa já é muito antiga, e dependendo da corrente religiosa, espiritual que você pertence, que você foi criado, tinha outros rituais, tinha outras orações, tinha plantas, tinha espada de São Jorge, tinha uma pedra específica, tinha ervas específicas que serviam para proteger campo, criar defumação, para criar e proteger campos, proteger lugares. Isso é muito antigo, gente. Eu estou usando essa parte inicial aqui, essa introdução, para dizer que isso não é de agora. Só que agora, nos últimos tempos, isso começou a ficar mais claro, mais evidente, mais escancarado, né? E é mais necessário do que antes? Eu acredito até que sim. Pelo momento que a gente está vivendo no planeta, a gente está vivendo um negócio muito louco, né? Vocês acreditam, concordam com isso? A gente não está vivendo um momento qualquer. Eu lembro assim de 10, 15 anos atrás, talvez porque eu ainda não estivesse com os dois pés nesse mundo como eu estou hoje, mas as coisas não eram tão densas assim, né? O planeta está denso. Por quê? Porque existe muita energia de medo, muita energia de manipulação, muita energia de controle, muita estimulação à culpa. Eu fiz um café com Fê lá hoje de manhã, foi para falar disso, de medo e de culpa, né? Não que isso é novo, gente, isso não é novo, né? Mas eu acho que agora o que a gente está vivendo agora está tudo muito forte. Tudo que aconteceu agora, a pandemia, agora é guerra e daqui a pouco vai ser eleição. As pessoas estão sendo cada vez mais ásperas umas com as outras, né? Pensamentos direcionados para uma ou para outra pessoa ou para um grupo, ou recebendo de um grupo, são cada vez mais constantes e frequentes. As redes sociais acentuaram muito isso. Por quê que acentuaram isso? Bom,
quem é da minha idade aqui, vai, dos 40 em diante, lembra como que a gente era nos anos 80, 90, gente, até início dos anos 2000, virada do milênio ali. As interações eram muito menos frequentes, quando não se tinha celular, quando não se tinha internet. Então a gente vivia muito mais os momentos com a gente, com a nossa família, com os nossos amigos próximos, não é verdade? Em 1998, 95, a gente vivia o aqui e agora, eram os vizinhos, era o namorado, a namorada, era a família, os filhos, os amigos mais chegados. A gente não interagia com centenas de pessoas todos os dias como a gente interage hoje. Ah, Fernando, mas eu não interajo, eu não faço live, eu não faço comentário. Se você posta um negócio e centenas de pessoas viram, centenas de pessoas interagiram com você. Centenas de pessoas enviaram algum tipo de pensamento na tua direção, ou bom ou ruim. Isso já é interação. Isso já vai fazer com que a tua experiência, o teu dia a dia seja influenciado por tudo aquilo que é direcionado até você. Eu faço, às vezes, posts, vídeos que dá, vamos lá, 30 mil visualizações. Imagina o que é 30 mil pessoas. Eu fiz um lá das crianças, na época da pandemia. A maioria que deve ter visto, que falava, né? Era uma mensagem que eu recebi e externei para o público. E eu sabia que ia dar treta, né? Porque era muito forte e se confirma a cada dia, né? Ainda ontem a gente ficou sabendo lá que uma criança, enfim, pula essa parte que não é o objetivo da nossa live aqui. Mas vamos lá, deu 30 mil visualizações num tema extremamente polêmico, num momento extremamente delicado, forte e de muita guerra, né? Muita guerra ideológica que o planeta está atravessando. Gente, eu sabia que aquele vídeo ia gerar movimento energético contrário. Teve muita gente que achou muito legal, que me mandou, puta, que bacana, que bom que ele está fazendo isso, que bom que ele está esclarecendo, que me deu força, que me deu sustentação. Com certeza, daqui várias pessoas viram e fizeram esse movimento positivo, né? Agora, eu não sou ingênuo o suficiente para acreditar que das 30 mil pessoas que viram, as 30 mil me mandaram energia positiva, né? Me mandaram parabéns e flores energéticas. Não. Daquelas 30 mil pessoas, com certeza, algum percentual delas, sei lá, vou chutar aí 1.000 pessoas, e algumas delas externaram, mandaram para mim, assim, xingamentos dos mais pesados que vocês podem imaginar no meu direct, né? Me chamando de tudo. E eu já sabia, já estava preparado para aquilo. Gente, tem pessoas aqui falando que está travando. Façam assim para mim ou assim, porque o meu sinal aqui está cheio, tá? Minha internet aqui está muito boa. Então, assim, seria ingênuo da minha parte achar que eu ia só receber elogio e sustentação energética maravilhosa. Não, eu recebi, vamos chutar, 1.000 pelo menos, pessoas que ficaram possessas, né, com o teor do meu vídeo. Algumas, obrigado, Ana. Obrigado, Rafa. Algumas externaram isso, me escreveram coisas muito pesadas, sei lá, umas 15. Mas essas 15 e outras não. Vamos contar esse número 1.000, hipotético, lógico. Então vamos dizer que 1.000 pessoas ficaram putas da cara, das 30 mil. 15 escreveram, mas as 15, elas representam as outras 985 que ficaram tão putas quanto, mas não escreveram, porque não quiseram se incomodar, ou porque, enfim, só lançaram a energia e, esse cara aí tem que morrer no quinto dos infernos, tem que queimar no quinto dos infernos, e enfim, né, que jogaram essa energia na minha direção, mas não falaram nada, ficaram na delas. Então, são 1.000, é como se fossem 1.000 flechadas, gente, de veneno. 1.000 flechadas de veneno. Aí, o Fernando está na caminhada da vida, fazendo esse trabalho, distraído, e acho que isso não vai me afetar de forma alguma. Tranquilo, eu posso falar o que eu quero, eu posso
fazer o que eu quero na internet ou fora dela, e isso não vai me trazer nenhum prejuízo energético, frequencial. Vai. Isso é ingênuo da nossa parte achar isso, tá? Gente, desculpa, mas eu não consigo. O meu sinal aqui está cheio e tem algumas pessoas que estão dizendo que está travando e várias pessoas que estão dizendo que está ok. Então, essas pessoas que estão dizendo que está travando, tenta sair e voltar. De repente é a sua internet, tá bom? Porque não adianta eu sair daqui porque o meu sinal está cheio, né? Se tivesse ali um pontinho, talvez seria daqui, mas não é, e está funcionando bem para muita gente, então é porque não é daqui, tá bom? Vamos lá. Então, gente, achar que, não, mas o meu Instagram, então, eu estava falando das mídias sociais, né? As mídias sociais, elas acentuaram em muito isso. O cuidado que a gente precisa ter com exposição, com trocas, né? Porque não é, eu não falo com ninguém, eu não interajo em nada, mas você posta. Se você tem um Instagram, você posta algum tipo de conteúdo, né? Mesmo que o teu conteúdo não seja profissional, você está ali postando sua vida pessoal, o que às vezes é pior ainda. Eu procuro postar muito pouco da minha vida pessoal no feed. No Stories eu faço um pouquinho mais, porque Stories apaga em 24 horas, né? No feed fica lá. Tudo bem que dá para ir lá e tirar depois, mas é uma coisa, a princípio, é permanente. Então, gente, se você tem esse tipo de interação, Instagram, Facebook, WhatsApp, pensa assim, que de 1995 para cá, essa quantidade de interações e de trocas energéticas, elas multiplicaram assim por zilhões de vezes, tá? Mas isso não é presente, não é presencial, Fernando, é longe, as pessoas estão longe, não pode ter esse tipo de influência. Gente, isso a gente acreditar nisso é também uma puta ingenuidade. Ingenuidade espiritual agora. Você acreditar assim, que você está no Brasil e você tem um ex-namorado lá na Alemanha e vocês terminaram de uma forma meio áspera, meio que não ficou legal. Esse cara tá puto da cara contigo, ele tá lá na Alemanha, ele tá em Berlim e você tá em Blumenau. E esse cara, a cada vez que ele senta e ele pensa em você com raiva, com angústia, com rancor, com ódio, direcionando esse tipo de pensamento na tua direção, você está recebendo influência aqui. Então, por que eu devo aprender a me proteger energética e espiritualmente? Que é numa linha essa resposta para sair da rodinha do hamster. Sabe a rodinha do hamster? Eu gosto bastante de falar dela. A rodinha do hamster, que a gente fica nela às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e tem gente que fica na rodinha do hamster a vida inteira. E por que muitas vezes fica na rodinha do hamster? Algumas pessoas por falta de iniciativa, lógico, né? Não vamos atribuir as causas dos nossos insucessos a fatores externos, né? Porque até se o fator for externo, o responsável sou eu. Por quê? Porque se eu tenho forma de me blindar, elevar a minha frequência, ficar fora do alcance daquelas energias, então eu continuo sendo o responsável. O responsável sempre sou eu. Independente se essa influência negativa ela é interna ou se ela é externa, o responsável sempre sou eu, tá? Então, numa linha, gente, aprender a se proteger energeticamente é sair da rodinha do hamster. Porque muitas vezes muitas pessoas são proativas, estudam, pode, Marisângela, pode. Nossa, e como acontece, né? Depois eu vou dar uma dica mais pro final aí de como evitar esse tipo de coisa, né? Pesadelo, gente, nada mais é do que a gente gosta de chamar de pesadelo, né? Mas na grande maioria das vezes não é pesadelo, tá? É experiência que a gente vive, extracorpórea que a gente vive em planos astrais. Então eu vou lançar um videozinho, acho que amanhã, que fala disso, né? As trocas energéticas, elas não estão acontecendo só agora, onde a gente está acordado, está conversando, está falando, está andando na rua. Quando a gente dorme à noite, a gente fica lá em média, 6, 7, 8 horas no lado de lá, o consciente apaga,
o inconsciente aflora, a gente fica preso lá num fio de luz, num cordão de prata, dando rolê por aí, né? O corpo físico está lá recarregando as baterias, mas os corpos astrais estão vivendo uma outra experiência. E as trocas continuam acontecendo. Então a gente tem muita lembrança, às vezes, de toma porrada, de monstros, de seres trevosos, de pesadelos, coisas horríveis acontecendo, e às vezes a gente atribui isso a sonho, e na grande maioria das vezes não é sonho, tá? Até porque sonho é aquela coisa que acontece assim, os sonhos são resquícios de memória, são as informações que estão mais nas gavetas mais superficiais. Então vem como flash, vem como... parece aquele retroprojetor. Quem é antigo como eu aqui lembra do retroprojetor da escola? Fica passando uma cena, outra cena, outra cena, outra cena, mas uma não tem conexão com a outra. Aparece uma cena de um jogo, uma criança correndo num parque, um carro em alta velocidade, uma cobra. Sonhos, são arquétipos, né, que às vezes trazem memórias, informações, crenças, medos que a gente tem no nosso inconsciente, né? E às vezes situações cotidianas que a gente está vivendo. Quando a gente tem um entre aspas sonho, que daí já não é sonho, uma experiência onde a gente tem início, meio e fim, que a gente sente, e principalmente quando a gente tem experiência sensória junto. O que é a experiência sensória? Medo, angústia, palpitação, suor. Talvez alguns aqui já tiveram isso, né? Isso não significa que você não teve um sonho. Quando a experiência sensória está junto, quando tem início, meio e fim, tem enredo e tem experiência sensória, não foi um sonho, foi uma projeção. Você viveu uma experiência projetado fora do corpo físico, que lógico pode ser maravilhosa também, pode ser linda, maravilhosa, elevada, mas pode ser de baixa frequência. Você pode visitar locais umbralinos, de treva total durante a madrugada, dependendo da sintonia do botão que você está sintonizado na hora de dormir. Qual é o leme? O leme do barco tá virado para onde, né? Tá virado você está vibrando o que naquele momento ali? Alegria, bem-estar, paz, serenidade, leveza, gratidão, perdão, benevolência, misericórdia, amor. Putz, você não vai para esses lugares. Se você entrar no estágio do sono, vibrando essas altas frequências, você não vai para esses lugares. Ponto, tá? Agora, se você entra nessa experiência noturna, né, projetado onde você vai se projetar fora do corpo, vivenciando, sentindo raiva, medo, culpa, vergonha. Estou falando das frequências mais baixas: culpa, vergonha, medo, raiva, ódio, julgamento, vitimismo, sentimento de carência, de falta. Você está num patamar de frequência muito baixo, e aí você vai para o outro lado e você continua lá, porque você girou o leme do seu barco para navegar nessas águas. E aí você pode sim, e provavelmente vai ser visitado por seres trevosos, tá? Por isso, antes de dormir, proteção espiritual sempre, porque às vezes a gente está num momento da vida que é muito difícil a gente não vibrar isso. Por quê? Porque a vida traz experiências, às vezes, difíceis demais, né? Ela traz dor, ela traz desconforto, ela traz preocupação, ela traz medo. Às vezes a gente está vivendo isso e a gente não consegue sair disso. Imagina, você está vivendo assim, alguém aqui, por exemplo, está vivendo uma baixa frequência por algum acontecimento. Aí escutou essa live agora, vai dormir daqui a pouco. Pô, mas eu estou daquele jeito. Daí você já vai com medo para o outro lado, porque você está assim e você não está conseguindo sair, né? E aí eu digo para você, não precisa ter medo. Para isso existem os guardiões, para isso existem as proteções, para isso existem os zeladores, né? E eles vão sim te proteger, eles vão me proteger, mesmo eu estando em baixa frequência, se eu ancorar essas energias na hora de dormir, porque eles estão ali para isso. Os nossos guardiões, os nossos guias, os nossos protetores, eles estão ali para isso. E eles sabem que na nossa experiência de vida, nós vamos ter esses momentos. E aí a gente vai e antes de dormir faz essas orações, esses rituais de proteção, e eles vão estar ali de sentinela do nosso lado. Só que é lógico, não é porque a gente tem essa proteção, agora eu entendi isso, ok, está tudo bem eu ficar lá na baixa frequência. Não está tudo bem.
Vai trabalhar no dia a dia para sair desses estados de culpa, de medo, de ódio, de julgamento, de raiva, porque isso que tem a ver com um monte de outras coisas, com os teus resultados, com a tua vida, com a tua prosperidade, com as tuas relações. Mas sim, em alguns momentos a tua frequência vai baixar, baixa para mim e baixa para todo mundo, para todo ser humano do planeta. Aí você tem que ter ainda mais essa consciência antes de dormir e ancorar essas proteções. Gente, eu faço sempre. Eu faço estando em alta frequência e estando em baixa frequência. Toda noite, quando eu vou dormir, eu chamo a galera para dormir do meu lado. Eu boto na porta do quarto. Guardião, protetor, faço as orações devidas, né, para criar esse campo de proteção no quarto, para que eu não seja visitado por seres de baixa frequência. Outro dia, eu postei um vídeo que explicava, né, que a gente não atrai apenas a baixa frequência quando a gente está nesses estados de baixa frequência. A gente atrai quando a gente está na luz também, só que por motivos diferentes, né? Então, às vezes a gente está extremamente expandido, explodindo, transbordando luz, amor, alegria, bem-estar, amorosidade, perdão, força, leveza, mas estamos atraindo seres de baixa frequência. E por que isso acontece? Porque só mudou o motivo. Quando a gente está vibrando a baixa frequência, a gente atrai por afinidade. Quando a gente está na alta frequência, a gente atrai porque existem muitos seres que estão querendo dar o passo, saindo, transmutar essas energias densas que existem em torno deles, e eles procuram o quê? Faróis de luz para se instalarem, para que aquelas energias sejam mais facilmente transmutadas. Ou seja, nós somos facilitadores da cura e da transmutação desses seres físicos e não físicos. Então, gente, essa troca energética, espiritual, ela está acontecendo o tempo inteiro nos dois mundos. Tá? Então, qual é a diferença de uma troca meramente energética para uma troca energética que ganha cunho espiritual? Uma troca energética, puramente energética, é com alguém que eu estou conversando ali. Eu dobrei a esquina, eu vou falar com o cara do posto de gasolina ali. Isso é uma troca energética. Ou maravilhosa, positiva. Se esse cara tiver uma puta vibe, eu vou sair dali sim com um pouquinho do perfume dele, do néctar dele. Vou sair dali melhor, vou sair dali mais alegre, porque ele me tratou bem. Ele contou uma piada engraçada, ele me tratou super bem, ele foi gentil, ele foi cordial. Eu posso sair daquela conversa ainda melhor, energética, frequencialmente. Ou se esse cara foi grosseiro, ele foi rude comigo, ele foi indelicado, ele me xingou, ou enfim, ele me destratou de alguma forma, ou se simplesmente ele não fez nada disso comigo, ou a energia, o campo dele traz energias muito densas e eu fiquei ali alguns minutos conversando com ele, eu já trago um pouco disso comigo também. Isso é uma troca energética, isso é puramente energético, né? Alguém que está lá não sei aonde, em São Paulo agora, pensando em mim, pensando no Fernando, isso é uma energia enviada. Quando que isso começa a ganhar características de trocas espirituais? Quando a gente extrapola os limites do mundo físico. É simples, tá? Quando não é meramente do nosso mundo, quando extrapola para limites de um mundo espiritual, em projeção astral, às vezes seres que já se foram, seres de outras paragens, né? De outros mundos que sim, às vezes nos assediam. Gente, uma coisa que a gente precisa entender no nosso grande rolê de expansão da consciência: existem zilhões de mundos, de universos, de galáxias, né? Muitos, mas muitos, milhões deles habitados por seres como a gente, seres de formato humanoide ou não, né? E existem trocas também espirituais entre esses mundos. Aí sim a gente está falando de uma coisa também espiritual, né? Então tem uma cultura X numa galáxia X que tem tecnologia suficiente, e isso existe bastante, tá? Nem todos os seres que têm alta tecnologia têm alta moral e ética desenvolvida, tá? Então tem muitas culturas por aí que tem
alta capacidade tecnológica de transmissão de dados, de investigação, de viagem entre mundos, mas ainda não desenvolveram o moral. E muitas dessas tradições, muitas dessas culturas que são de outras esferas, né? Elas querem sim se nutrir das energias aqui do planeta, tanto do planeta Terra. A Terra é um orbe muito disputado, quanto de nosso aqui, da população que aqui vive. Então, nós temos seres de outras formas e culturas que trabalham negativamente, jogam energia e procuram sugar, subtrair energia de forma nociva, de forma a usurpar mesmo a energia da Terra e dos seres que aqui vivem. Então, seres que nós temos que tomar cuidado e seres que nos protegem, seres que zelam pela nossa caminhada, pelo planeta, pelo nosso desenvolvimento de alma, tá? Então, existem esses dois tipos de esfera. Como se não bastasse, né? A gente aqui no plano físico, no visível, a gente já tem um monte de troca que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes é marido, mulher, filho, amigo, sogra, sogro, primo, genro, chefe, colega de trabalho, grupo de amigos, vizinho, que às vezes a gente precisa se cuidar e muito, porque às vezes são trocas que não são... Vou salvar assim, Diegão. Às vezes são trocas que não são muito ricas, né? que não nos beneficiam em nada, pelo contrário, elas nos depreciam. Tem ainda que tomar cuidado com essas trocas extrafísicas, que atingem a esfera do espiritual. Caraca, né, gente? Mas assim, o cuidado para um e para outro é o mesmo. O cuidado para eu me proteger aqui nesse mundo ou contra influências de um mundo externo, os cuidados são os mesmos. As ferramentas servem tanto para cá quanto para lá. Então, se você aprende a se proteger, a blindar o seu campo contra essas energias indesejadas do aqui e agora, das pessoas que compartilham a vida contigo, se você utiliza e emprega aquelas ferramentas no seu dia a dia, você também já está se protegendo contra essas energias indesejadas, essas influências nocivas de outras esferas. E o que isso vai te trazer de benefício, gente? Você vai sair da rodinha do hamster. Você vai sair da rodinha do hamster. Eu fico com pena de ver assim, tanta gente com potenciais gigantescos. Potenciais não apenas profissionais, para ter uma grande profissão, para expandir na sua profissão, para ganhar dinheiro, mas não apenas isso. Pessoas com potenciais incríveis para serem saudáveis, física, emocional, mental, espiritualmente, pessoas com grandes potenciais para terem relações maravilhosas, relações afetivas, relações consigo mesmo, pessoas com potenciais incríveis para serem felizes, para serem plenas, para serem manifestarem essa perfeição divina que é o nosso grande propósito aqui, né? Através da prosperidade, da alegria, das relações harmoniosas, da nossa vida, da nossa saúde. Mas muitas dessas pessoas às vezes não conseguem esses resultados, ficam na rodinha do hamster. Muitas, vamos voltar lá para o início da live, muitas porque não fazem a sua parte, né? Muitas não fazem a sua parte, não fazem o seu papel, né? Mas muitas fazem. Nossa, Fernando, eu faço tantas coisas, eu medito todos os dias, eu trabalho, eu estudo, eu me esforço, eu acordo cedo, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu procuro manter e nutrir meus pensamentos. Caramba, velho, eu faço tudo isso que vocês, essa galera toda aí da expansão da consciência fala, mas parece que eu estou no mesmo lugar há não sei quanto tempo. Ou eu sinto que eu já poderia estar 1000 passos na frente, eu até vou, mas eu vou muito devagar, os meus potenciais não vêm, não se manifestam, não afloram. E por que muitas vezes isso acontece, gente? Por conta dessas influências, por conta dos sugadores de energia, físicos e extrafísicos. Quando a gente finalmente entender que não primeiro, que essas interações acontecem, elas estão acontecendo o tempo todo, e não é só as pessoas que eu encontro no dia a dia, não é só as pessoas que estão próximas a mim, são as pessoas que vão olhar um post meu, são as pessoas que vão olhar um post seu. Você postou uma foto na praia
tomando água de coco e botou lá uma frase maravilhosa de reflexão que dá a ideia de que você está bem, de que você está feliz, você vai levar flechada. Então, enquanto a gente não entender, não é a gravidade, mas a seriedade com que isso deve ser tratado, a gente vai estar na troca na rodinha do hamster. E, como se não bastasse, né, como eu falei, essas trocas daqui, as trocas que vêm de lá, das outras esferas, né? Enquanto a gente não entender isso de verdade, enquanto algumas pessoas, e eu sei que tem pessoas, e aqui tem pessoas assim, que acham que isso, não, eu sei que isso é real, que isso existe, mas não influencia tanto assim. Não é possível que os meus resultados são sabotados porque eu não faço ferramentas de proteção, ou porque eu não conheço isso, ou porque eu não dou atenção para isso. Não é possível que isso faça tanta diferença na minha vida. Família do céu, se vocês soubessem, se eu pudesse fazer um desenho do quanto isso sabota a tua vida, teus resultados, né? Você ficaria assim espantado com o desenho que você iria ver. Então, isso é sério, isso acontece. Então, a primeira coisa é ter consciência disso, da seriedade do assunto. E parar de achar que é besteira, que é coisa de místico, de esotérico ou de desocupado. E o segundo é a gente aprender ferramentas de proteção para que a gente minimize e dá... eu gosto de usar o termo blindagem. Blindagem é um termo ousado, né? Porque blindar é blindar, não passa nada. A blindagem não passa nada. Então, é possível blindar o campo? É possível blindar o campo contra toda e qualquer energia mal qualificada que esteja te assediando. Ou daqui ou de lá. É possível, sim. É fácil? Não. Exige comprometimento? Sim. Blindar o campo exige um esforço, um comprometimento mais sério, mais frequente, mais constante, mas é possível. Agora, se você aprende a fazer aprende a usar essas ferramentas e usa ela, mas não com tanto comprometimento, assim, com tanta assiduidade, você vai sim exponenciar e muito o teu campo de proteção contra essas energias mal qualificadas. Então, se você está recebendo 1 tonelada de energia nociva que sabota os teus resultados, você vai receber 10 quilos, 20 quilos. Ou seja, os malefícios, né, as sabotagens vão diminuir e muito quando você começar a utilizar essas ferramentas e mais, quando você começa a perceber quanta diferença elas vão fazer na tua vida, nos teus resultados. O quanto você vai ficar mais leve, mais disposto, com mais vitalidade, com mais alegria, com mais energia, clareza mental, sua autoestima. Gente, confusão mental, falta de vitalidade, um distúrbio de sono, baixa autoestima, irritabilidade, dor física, dores emocionais, angústias que a gente não sabe da onde, tristezas que a gente não sabe da onde, sentimentos ruins que a gente não sabe da onde, tudo isso pode e provavelmente tem raiz energética ou espiritual. Tudo isso tem, tá? E o quanto que tudo isso que eu acabei de falar interfere na tua vida, interfere nas tuas relações, interfere no teu trabalho, interfere na tua profissão, interfere no teu relacionamento, interfere em você se relacionando consigo mesmo. Mau humor, nossa, muito, muito, muito. Então, gente, uma vez que a gente consegue entender isso de uma vez por todas e não entender mais ou menos, eu acho que eu acho que faz sentido, mas não é tanto assim. Então a pessoa não entendeu ainda. Quando eu entendi isso, gente, quando eu entendi de fato a importância, né? Primeiro, a seriedade, o quanto essas relações elas interferiam na minha vida prática, no meu dia a dia, nos meus resultados, nas minhas relações, no meu corpo físico, no meu emocional. Quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha relação com isso. Eu comecei a levar gradativamente a mais sério essas temáticas de ritos e sistemas de proteção energética. E à medida que eu ia fazendo e ia vendo o resultado, eu levava mais a sério. Só que daí chegavam aquelas fases da vida,
do desleixo, da distração. Esse mês eu não fiz, estou de férias, sei lá, estou preguiçoso, não vou fazer, escolho não fazer. Aí eu começava a sentir, porque esse processo de ir e vir aconteceu várias vezes, aí eu percebia que quando eu não tinha esses cuidados e essa consciência não estava ali presente, esse dia a dia de cuidados não estava presente, eu começava a perceber naturalmente os meus resultados irem lá para baixo. E isso começou a ficar muito evidente, porque aí eu voltava, eu expandia, eu crescia, eu expandia novamente, né? Transbordava novamente. Por algum motivo eu parava, eu relaxava, ia baixando aquela vitalidade, aquela energia, aqueles resultados, começava a sentir já a confusão mental, a irritabilidade, as tretas no relacionamento e tal. Aí eu percebia, opa, eu deixei de fazer de novo. Aí eu voltava a fazer de novo, daqui a pouco eu expandia de novo. Então, eu comecei a perceber que esse era um processo repetitivo, né? Quando eu tinha a consciência disso, estava presente e eu estava fazendo as práticas, a minha vida aflorava. E quando eu parava, a minha vida definhava. Em todas as áreas, né? Aí eu comecei a não mais achar que isso era importante. Eu comecei a ter as comprovações. Aí as pessoas começaram a fazer curso comigo, Alquimia Pessoal, onde eu falo disso, né? Eu falo um pouco disso lá no final, né? Eu falo um pouquinho eu passo algumas ferramentas de proteção energética e espiritual. E as pessoas também começavam a me relatar processos incríveis, né? Me traziam relatos maravilhosos da vida acontecendo de uma outra forma, porque estavam levando a sério aquelas coisas. E, enfim, em algum tempo, eu sei lá de quanto tempo isso para cá é real, eu levo muito a sério essas questões. Coisas que eu sabia desde sempre, desde os 15 anos, porque como eu já falei várias vezes, desde os 15 anos eu estudo isso. Então, desde os 15 anos eu sabia que isso era importante. Mas o grau de importância e o grau de comprometimento do Fernando com 15 anos era um, com 20 era outro, com 25, com 30, com 40. Eu acho que, para ser bem sincero, gente, foi com os 44 que essa coisa mudou mesmo, que esse botão girou para mim, ou seja, 4 anos atrás. Porque aí eu comecei a atender, eu comecei a interagir com campos de pessoas de forma muito próxima, as pessoas começaram a trazer problemas para mim de forma muito direta, né? Então quem é terapeuta aqui sabe disso. Aí eu comecei a entender a importância disso num outro nível. E aí eu comecei a fazer e não paro mais de fazer. Eu estou sempre fazendo isso, né? Eu estou sempre me protegendo, blindando o meu campo. Porque, gente, imagina, o trabalho que a gente tem aqui, live toda semana, né? Agora tem aqui 110 pessoas. São 110, olha, isso aqui é pura interação. Isso aqui é interação energética, nós estamos interagindo energeticamente. Vocês estão interagindo com 1, com 2, com 3 que vocês conversam aí, eu estou interagindo com 110, né? Eu faço um post amanhã e quem trabalha com isso sabe, você vai fazer um post e centenas de pessoas talvez vão olhar, vão dar um like, e não é todo mundo que dá like que concordou com você ou que jogou uma energia bacana, positiva, né, e proativa para você, benéfica, né? Às vezes o like vem carregado de um monte de outras coisas. Nem sempre a pessoa tem uma intenção ruim ali, mas, por exemplo, a pessoa começou a namorar, está apaixonada, né? Daí ela vai lá e posta aquela foto em 2, em casal na praia, um troço lindo assim, com garrafinha de vinho, com aquele momento, uou! Aí um monte de gente vai lá dar like e só pensa assim, ó, poxa, mas eu queria muito isso também. Não é maldade, mas é um pensamento antagônico. É um pensamento que reflete uma inveja. Inveja não é necessariamente algo maldoso, a pessoa é invejosa, a gente dá essa conotação para a palavra inveja. Inveja é só aquela, é um prefixo de negação, não, veja é ver, né? É não ver, a pessoa quando ela está com inveja, no fundo ela não quer ver, mas ela viu, aí a amiga ela vai lá e dá um like, mas no fundo ela está com inveja, né? Ela está naquele movimento de não ver, de não enxergar. Aquele movimento gera um sentimento, uma energia antagônica para aquela pessoa. Não é maldade, é um movimento natural, né? E aí aquela pessoa que postou lá a foto, no outro dia começa a ter treta no relacionamento, porque de repente aquela imagem ou aquele post foi
compartilhado lá, 1.500 pessoas viram, ganhou 10 mil likes, mas nem todos os likes estavam carregados de energia positiva. Muitos desses com esses sentimentos de inveja, nesse sentido. Não quero ver, é legal, tal, ela é bacana, eu gosto dela, vou curtir por ela, mas lá no fundo tem um desconforto aqui, porque eu não gostaria de ver aquilo. Por quê? Porque ver aquilo lembra o fato de eu não estar vivendo aquilo naquele momento. Então, saibam disso, tá? Deixa eu dar uma dica. Maria, eu também evito postar principalmente coisas de vida pessoal, evito, né? Eu posto mais nos stories por esse motivo, né? A gente é muito exposto, todo mundo que tem aí uma mídia social hoje é exposto, uns mais, outros menos, mas a gente está exposto, porque é uma exposição e está tudo bem, quem gosta de postar e não há problema nenhum nisso, você só tem porque, lógico, o meu Instagram é profissional. A maioria dos Instagrams não são profissionais, são pessoais. São usados para essas trocas mesmo, para essas interações, né? E é lógico que daí a pessoa não está postando a sua profissão ali, ela vai postar coisas do dia a dia dela. As amizades, a festa, o namorado, o filho, enfim, normal, né? Não é um problema. O problema é quando você não tem noção de que essas postagens ou essas trocas do aqui e agora... que nessas trocas existem energias antagônicas que trazem malefícios e sabotam os resultados, tá? Aí é o problema, tá? Então, estar consciente de todo esse processo, gente. Antes de acabar a live aqui, eu vou divulgar. Semana que vem a gente não vai ter o Papos de Quarta. Semana que vem a gente vai ter um workshop online gratuito no YouTube de proteção energética e espiritual, tá? Você precisa entrar no link que está ali na minha bio, clicar ali, daí você vai ser direcionado para um e-mail, para um grupo de WhatsApp, vai estar ali o passo a passo. Você precisa clicar ali para se inscrever. Então, semana que vem, nós não estamos aqui no Papo de Quarta, nós estamos no YouTube com um workshop online gratuito sobre proteção energética e espiritual. Eu vou conseguir diluir um pouco mais, eu vou direto no ponto, tá? Pra você entender um pouco mais sobre essa dinâmica toda, tá bom? Quarta-feira que vem, no mesmo horário da live, às 20 horas, no YouTube. Workshop online gratuito de proteção energética e espiritual. Bom, antes de fechar a live, eu vou passar uma ferramenta de proteção que eu falei agora do sono, né? Do sono, da importância da gente se precaver, independente se você está em alta frequência, se você está em baixa frequência, tá? Independente disso. Se você está em baixa frequência, mais ainda, né? Porque a probabilidade de você atrair por afinidade energias, densidades, seres de baixa frequência é gigantesca, né? Então, se você está em baixa frequência, chame essa proteção. Meus guias, meus mentores, eu sei que eu estou em baixa frequência, eu estou vibrando em ódio, em raiva, em tristeza, eu não estou conseguindo, eu estou me esforçando, mas eu não estou conseguindo sair disso, mas eu preciso da proteção de vocês essa noite. Não é porque você está em baixa frequência que eles não vão te proteger, eles estão ali para isso, eles estão acostumados a lidar com seres de baixa frequência. Eles melhor do que ninguém para te ajudar nessas situações. Mas quando está em alta frequência, faz também. Faz porque você vai para lugares de trabalho, você vai para hospitais astrais, você vai para presídios, você vai para atendimentos. A gente trabalha, principalmente quem se comprometeu com esse trabalho de luz, a gente vai para outras esferas trabalhar mesmo. E, gente, e aí é porque a gente está expandido, a gente está em luz e a gente vai conectar, a gente vai atrair muitas vezes seres e energias de baixas frequências também, mas aí já não é por afinidade, é por um trabalho de amor e de cura. Então nós temos sim que também nos precaver nessas situações, tá? Nice, manda mensagem para mim no direct, amado, ou manda para Jaque direto se tu tem o contato dela, ela vai te ajudar, tá? Ou manda para mim que eu te encaminho para ela, tá? Quem tiver algum problema de fazer cadastro, login, me escreve lá no direct ou para Jaque, e aí eu encaminho vocês para ela e ela ajuda vocês a fazer essa inscrição no workshop, tá bom? Gente, então assim, rapidinho, 59 minutos, depois a gente vai fazer uma oração de São Jorge, que também é extremamente eficaz para proteção, tá? Eu vou falar rapidinho, assim, uma coisa bem dia a dia, bem cotidiana, não é um momento agora de aprofundar em nada, né? Para quem não tem nenhuma ferramenta, vou já começar a aplicar a partir de hoje, tá? Instala tubo de luz azul, tubo eletrônico de luz azul.
no centro do teu quarto. Primeiro, volta um pouquinho. Se está pesada já a situação, se você está pesado já há alguns dias, ou semanas, ou meses, antes do tubo azul, instala um tubo eletrônico de luz violeta. Fecha os olhos e imagina um tubo, gente, um tubo. Imagina um pilar de luz, um pilar de luz violeta no centro do teu quarto, do espaço onde você vai dormir, que gira. Você pode fazer um movimento de giro em sentido anti-horário, varrendo. Eu vou fixar aqui o comentário da Nice. Desculpa, da Jaque. Quem tiver algum problema, manda para a Jaque, tá? Então vamos lá, voltando. Se você já está vivendo um ambiente pesado há dias, semanas, meses, antes de de ancorar a proteção, você ancora a limpeza. Por quê? Porque naquele ambiente já existe uma energia mal qualificada, já existe uma egrégora sendo formada ali por você mesmo ou por outras pessoas que estão naquele lugar. Energia de rancor, de raiva, de tristeza, de ira, de carência, de vitimismo, de falta, de angústia, enfim. Se isso está estabelecido ali naquele ambiente que você vai dormir, por você ou por qualquer outra pessoa que viva ali, antes de ancorar a proteção, você ancora a limpeza. E assim, batata para ancorar limpeza de ambiente, tá? Ancora um tubo de luz violeta no centro do teu quarto ou do espaço que você vai dormir. Em hotel é muito importante fazer isso, quem viaja bastante. Ancora ali. Você fecha os olhos e mentaliza aquele tubo, aquele pilar de luz violeta que gira em sentido anti-horário. Você pode fazer o movimento, gira em sentido anti-horário. Aí você vê aquele tubo, aquela energia, aquele fluxo de energia violeta transpassando por todo o quarto, vai nos cantos, vai em cima, vai embaixo. E você vai mentalizando e vai falando, transmutando, purificando, limpando, libertando esse ambiente de toda e qualquer energia mal qualificada ou de baixa frequência que possa estar impregnada nesse local, ou que possa estar nesse local, tá? Não precisa ser com essas palavras, gente, faz com as tuas palavras, tá bom? O importante é entender a ideia, tá? Então, Fernando, eu não sei se o meu quarto tem essa energia, essa presença de baixa frequência ou não. Na dúvida, faz. O teu quarto está limpo e você vai lá passar uma vassoura nele antes de dormir. Tem problema? Vai ter algum problema isso? Não. Então, com a energia a mesma coisa. Se você não sabe, vai lá e instala. Gente, instalar o tubo violeta e ancorar a proteção dá para fazer em 2 minutos, 3 minutos, tá? Então vamos lá. Tubo de luz violeta gira em sentido anti-horário, limpando, purificando, transmutando e libertando esse espaço de toda e qualquer energia mal qualificada que possa estar aqui nesse ambiente, ou impregnada nesse lugar, tanto faz. Ok, faz isso. Se você tiver um palo santo e quiser fazer, pode fazer. Se tiver um incenso específico de limpeza também pode fazer, mas não precisa. Você só precisa da consciência presente ali naquele momento e repetir as palavras, tá? E o gestual também ajuda bastante. Em seguida, você instalou o pilar de luz violeta, você vai instalar um pilar de luz azul, um pilar eletrônico de luz azul, no centro desse espaço, e um anjo, eu gosto de fazer isso, tá? Isso é a maneira como eu faço, também não precisa ser assim, um anjo do fogo azul, aí você pulsa em cada canto, um anjo do fogo azul em cada extremidade desse espaço, protegendo esse espaço, ou o meu quarto, de toda e qualquer energia entrante. Toda e qualquer energia, ser, qualquer coisa que não esteja condizente com a alta frequência da luz, da alegria, com a frequência de Deus Pai e Mãe, está impossibilitada de adentrar esse local. Você determinou, você instalou o tubo de luz eletrônica azul no centro do espaço, você colocou um anjo em cada canto do quarto. Se a porta não for no canto, você pode ainda, além de colocar um anjo do fogo azul em cada canto, você pode colocar um anjo do fogo azul na porta, né? Anjos do fogo azul é a equipe do Arcanjo Miguel, que está ali presente, de sentinela, e eles vão proteger aquele quarto, aquele espaço durante toda a noite. Gente, quem está tendo problema de dormir, às vezes, insônia, muitas vezes é por isso. Não é sempre, tá? Insônia pode ter vários fatores, mas muitas vezes é por
energias que estão dentro do nosso quarto ou que acessam o nosso quarto, que tornam o nosso sono muito desafiador. Distúrbio do sono muitas vezes vem daí, tá? Tenta fazer isso hoje e depois você me conta. Vem aqui no direct e me conta, tá? Instala o tubo de luz violeta, faz a limpeza, instala um anjo do fogo azul em cada canto, se precisar na porta também, coloca um sentinela na porta, faz com as tuas palavras, e depois você me conta o que aconteceu, se você não vai ter uma noite de sono tranquila. E aí você pode fazer um grande finale, né, com a oração de Arcanjo Miguel, que é a maior representação do raio azul, do raio da proteção, da energia azul que protege, que ancora a força. Você pode fazer uma oração de São Jorge, enfim, você pode finalizar. Pode, Paula, faça isso no quarto dos filhos, faça, use sem moderação. Mãe pode tudo. Tem gente que fala assim, né? Não, mas a mãe tem que, se o filho for adulto, ele tem que autorizar a mãe. Não, mãe pode. Gente, mãe é uma entidade que pode tudo. Quando ela move algo em prol do seu filho, dos seus filhos, pode, tudo pode, tá? Lógico, tudo que esteja de acordo com a alta frequência, com a luz, né? Porque a mãe tem essa autorização. A mãe e o pai são os guardiões na Terra, no plano físico. Então, quando o filho nasce por nossa via, nós já temos a autorização expressa da divindade por zelarmos por aqueles seres, principalmente se forem crianças. Mas se for adulto, pode fazer também, tá? Pode fazer, não tem problema nenhum não. Ok? Aí no final você pode fazer uma oração de Arcanjo Miguel, de São Jorge, enfim. Tem um monte de outras coisas, um monte de outras ferramentas para usar durante o dia, para usar à noite, para usar antes de dormir, para usar tomando banho, para usar quando está caminhando, enfim. Quando está meditando, quando está orando, quando está cozinhando. Tem ferramenta para tudo que é gosto. Tempo, mas eu tenho 1 minuto, tem ferramenta para 1 minuto? Tem ferramenta para 2 horas? Tem ferramenta para quando eu estou focado? Tem para quando eu estou trabalhando, andando, transitando? Tem, tá? E quanto mais ferramentas a gente possuir, a gente conhecer, mais a gente tem um arsenal para blindar o nosso campo contra essas energias de baixa frequência. Aí a gente vai tomar porrada? Vai, porque a vida traz isso, a vida traz porradas, traz energias dissonantes, como eu falei para vocês do meu trabalho, que recebo muito, só que eu estou sempre escudado, eu estou sempre com a espada e o escudo levantados e me protegendo. Elas batem e voltam, batem e voltam, batem e voltam. Se eu não tivesse isso, gente, fazendo o trabalho que eu faço, eu estava me arrastando há muito tempo já, eu não prosperava, eu não tinha vitalidade, eu não tinha alegria, eu não tinha, o meu sono seria conturbado. Graças a Deus eu acessei essas informações há bastante tempo. E de um tempo para cá eu levo elas muito a sério, senão eu não estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo hoje, expandindo e prosperando e tendo plenitude na minha vida, tá? Então, amada, pedras sim, também tem pedras, eu vou falar mais disso daí no workshop, tá? Porque já está muito, deu uns 68 minutos já aqui, eu não gosto de passar muito além da 1 hora, tá bom? Vamos fazer a oração de São Jorge agora, pra gente fechar. Ancorando aí, se quem quiser fazer isso tem no YouTube, né? É uma oração fortíssima. Eu não durmo mais sem fazer essa oração, gente. Não durmo mais sem fazer essa oração. Então fala, pode, mãe pode tudo. Na casa dos filhos pode também. Aí é bom pedir autorização para nora ou para o noro, né? Porque aí a gente já está falando de uma outra pessoa quando for na casa deles, né? Mas se os filhos moram com você, no quarto dos filhos na sua casa, pode, sem problema nenhum. Mas quando já é em outra casa, aí é melhor ter uma autorização, tá? Vamos lá então? Vamos fazer a oração de São Jorge e aí a gente acaba a nossa live de hoje. Lembrando, reforçando, semana que vem não temos live aqui, não temos papo de quarta, temos o workshop de proteção energética e espiritual online e gratuito pelo YouTube. Para se inscrever, link na minha bio, tá? Genro, eu esqueci a palavra na hora, falei noro. Aí quem quiser, já fez, ok, vai lá e tenta. Se der algum problema, manda mensagem para a Jaque aqui que está fixado ali e ela ajuda vocês, tá bom? Então vamos lá, respira, trazendo a força, a energia desse grande guerreiro protetor, nosso bem amado
São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e que nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de tua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o teu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua infinita misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Gratidão, povo lindo, querido, família cósmica amada. Beijo, me despeço aqui, 71 minutos de live, deu para mim. Vamos descansar. E a gente se encontra por aí nos rolês da vida, nos Instagram da vida. E espero vocês no workshop de proteção energética e espiritual da semana que vem. Beijo grande, beijo no coração e até a próxima. Obrigado, gente, por todo o carinho. Obrigado.